Muito bem, para você acompanhando o nosso canal, sejam bem-vindos e presta atenção, porque agora o bicho tá pegando. Donald Trump compartilha texto que diz que eleição no Brasil é o seu próximo desafio. Reportagem do portal UOL que nós estamos baseando para fazer esse vídeo para você e comentar um pouco aqui sobre esse assunto explosivo. A reportagem afirma que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou em sua rede social, a Truth Social, um artigo do site Newsmax que aponta a eleição presidencial brasileira de 2026 como um dos principais desafios políticos de sua estratégia para a América Latina. Segundo o texto compartilhado por Donald Trump, o Brasil é visto como a principal potência política da região e a próxima eleição brasileira pode se tornar a disputa mais importante para o hemisfério. O artigo afirma que já existe intenso debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro e sobre se a eleição será considerada livre e justa por todos os lados. O artigo também argumenta que, caso o Brasil passe a integrar grupos de países latino-americanos que estariam se movendo politicamente para a direita, isso mudaria significativamente o mapa político da América Latina. Por isso, a eleição brasileira é apresentada como um teste estratégico para a influência política de Donald Trump na região. Em resumo, Trump não fez declaração direta sobre como deveria ser a eleição brasileira, mas compartilhou um artigo que trata a disputa presidencial de 2026 como um evento decisivo para o futuro político da América Latina e levanta questionamentos sobre a confiança e a condução do processo eleitoral. Minha gente, Donald Trump, ele está encarando a eleição brasileira como o seu grande desafio. E é óbvio que você, nós ficamos felizes com essas duas notícias, né? Ainda estão em apurações finais, mas, né, o leite já derramou para a esquerda. A gente tem o Peru, né, com a direita vencendo. Nós temos também a Colômbia com a direita vencendo, meu amigo. Exatamente. Ampliou, tá, a presença de governos aliados a Donald Trump. E o Brasil não será diferente. Presta atenção aqui para você ver. Olha aí. Olha o mapa da América do Sul. No ano de 2023, olha como era vermelho. Apenas ali nós temos o Paraguai e a Argentina, né? Paraguai e Uruguai. Tá, agora sim, fica mais fácil, né? Agora, meus queridos, nós temos ali o mapa de 2026, tá bem? Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, não, agora inverteu, né? O Uruguai ali é vermelho. São 6 países de esquerda e 7 países de direita. Olha o tamanho do Brasil aí no mapa. É o desafio que o Donald Trump quer. O grande desafio é a eleição este ano. Então a gente ainda vai ver esse mapa Brasil em vermelho. E aí vai faltar poucos países. Ali a Venezuela, tá bem? Logo nós teremos ali então, se Deus quiser, uma Venezuela também azulzinha ali, não vermelha. Esta esquerda vermelha, esquerda comunista, nós temos que expulsar da nossa América Latina. O Donald Trump reconhece como sendo um grande trunfo a eleição brasileira, está preocupado com o processo eleitoral, está preocupado, pois será para ele também uma vitória, eleger um aliado, eleger o Flávio Bolsonaro. Aqui,
nós temos o Marco Rubio, diz que a América é cheia de amigos aliados dos Estados Unidos, mas deixou de fora o Brasil. Lembra dessa situação? O secretário dos Estados Unidos prestou depoimento na terça-feira, dia 2, ao Congresso americano, e ele também falou sobre a guerra do Oriente Médio. Isso aconteceu no começo do mês de junho. Brasil não está entre as nações que são consideradas amigas dos Estados Unidos. E cá entre nós, isso é uma espécie de agenda, tá bem? Do Partido Comunista do Brasil. Lula foi aconselhado a se afastar de Israel, foi aconselhado a se afastar dos Estados Unidos e também a prestar apoio à Venezuela de Nicolás Maduro na época. E Lula fez igualzinho, se tornou inimigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não enxergam o Brasil como aliado, ok? Israel, Lula se tornou uma persona não grata ao defender Hamas, ok? Então tá. A China se tornou, né, não apenas no governo dele, mas tem fortalecido a China, diminuiu as exportações, as negociações com os Estados Unidos. É claro que as tarifas também contribuíram, mas Lula tá nem aí, meu amigo. Lula tá nem aí para essa situação de Estados Unidos, embora tem uma jogada aí, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O Flávio vai até os Estados Unidos para defender que o Brasil não seja tarifado, tá certo? Presta atenção nisso daqui para você entender que o povo brasileiro está com Donald Trump. 59% da população apoiam classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. Embora apoiem a medida adotada pelos Estados Unidos, 74% dos entrevistados são contra a ingerência dos Estados Unidos no Brasil. Ninguém quer, né, meus queridos? Ninguém quer. Eu não quero. Eu não quero os Estados Unidos vindo aqui sem ter um governo aliado. Presta atenção. Se o Flávio Bolsonaro for eleito, ele vai manter cooperação internacional com os Estados Unidos. Não vai precisar os Estados Unidos virem aqui fazer nenhum tipo de operação e nem prender, seja quem for, sem a cooperação do Brasil. Porque o Brasil vai entrar naquela lista que o Marco Rubio disse que nós não estamos, de países aliados, de países amigos. 54% das pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa do Datafolha, que saiu agora, acabou de sair, eles acreditam que o Flávio Bolsonaro influenciou na decisão dos Estados Unidos sobre Comando Vermelho e PCC. Lembrando que o Flávio Bolsonaro, sendo eleito, ele quer classificar Comando Vermelho, PCC, aqui no Brasil, como grupos terroristas e também as milícias. Meu amigo, nosso amigo Flávio vai botar pra quebrar. Gente, eu não pedi o like, não pedi nada, não é? Deixa um comentário positivo, comenta assim, vem Trump, que o Trump tá de olho. Eleição no Brasil, Trump tá de olho se o Brasil vai se tornar um país com um governo aliado dos Estados Unidos a partir do ano que vem. Trump e a direita americana, embora, né, a partir do ano que vem, Trump só tem 2 anos, mas eles querem manter a direita lá na liderança dos Estados Unidos. Marco Rubio vem aí, o J.D. Vance, que é o vice-presidente, pode formar ali uma dupla com o Marco Rubio, um vai de presidente, outro vem de vice, e ripa na chulipa, mantendo a direita em ascensão nos Estados Unidos da América. Beleza? Então presta atenção no que eu vou dizer aqui para você sobre essa situação. Nós precisamos estar com o Flávio para que o Flávio esteja com os Estados Unidos e assim, meus queridos, nós possamos contar com o apoio de Donald Trump, dos Estados Unidos, dos próximos governos, tá bem? Porque, para você ter uma ideia, o Lula, ele é tão incompetente que ele cortou dinheiro do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, do Exército, 1 bilhão e meio, tá bem? O Exército se afastou da fronteira e não está fazendo
operações nas fronteiras. Presta atenção para você ver. O Flávio já disse que vai colocar uma espécie de elite, tá? Para combater o crime na fronteira. Beleza? Quer mais? Pois é. Então a população está com Donald Trump, a população concorda em apoiar, eles apoiam classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. Vamos ao próximo assunto, para você ligado aqui comigo. Já deixou o like, já compartilhou? Já levou para frente todo o nosso conteúdo? Olha só, meus queridos, isso daqui é uma vitória momentânea para Alexandre de Moraes. A Justiça dos Estados Unidos permitiu a entrada da Advocacia Geral da União em processo contra Moraes. Juíza suspende a revelia, ou seja, ele não vai ser julgado a revelia, tá bem? E adia a decisão sobre a extinção da ação que foi movida pela Rumble e a Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes lá na Justiça dos Estados Unidos, na Flórida, ok? Então, a Justiça autorizou nesta terça-feira, dia 23, a participação formal do governo brasileiro na ação movida pela Trump Media e pela Rumble contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, e suspendeu a análise do pedido que seria julgado a revelia, que foi pedido aí pelas empresas. A decisão foi assinada pela juíza Mary Scraven, da Corte Distrital da Flórida. A magistrada também adiou a análise do pedido da Advocacia Geral da União para extinguir o processo. Com a autorização, o governo brasileiro passa a atuar oficialmente na ação. A medida interrompe, por hora, o avanço de pedido de revelia apresentado pela Trump Media e pela Rumble, que buscavam obter decisão favorável diante da ausência da manifestação de Alexandre de Moraes no processo. Lembrando que Alexandre de Moraes, tá, não tinha entrado com a sua defesa no tempo hábil. Mas agora a justiça americana aceitou que o Brasil entrasse, então, nessa ação. O advogado, o Martin DeLuca, que representa Donald Trump, a empresa Trump Media e a Rumble, ele contestou essa leitura da Advocacia Geral da União sobre o caso de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. O nome dele é Martin DeLuca, ele atua para a Rumble e para a Trump Media, empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e reagiu à decisão da Justiça da Flórida, que autorizou a entrada formal do governo brasileiro na ação movida contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em nota, o advogado salientou que a decisão não arquivou o processo, mas apenas permitiu que o Brasil participasse da ação. Martin DeLuca rebateu ainda a interpretação da AGU de que a juíza reconheceu o Brasil como real interessado na causa, sustentando que a magistrada apenas autorizou a participação da União para apresentar os argumentos. Segundo Martin DeLuca, o que a juíza decidiu foi permitir que o Brasil entre no processo para apresentar seus argumentos e não para representar Moraes. Isso significa que o governo brasileiro poderá ser ouvido especialmente sobre soberania, imunidade e a sua tese de que o verdadeiro interessado no caso seria o Estado brasileiro, foi o que disse o Martin DeLuca. Ele prosseguiu, mas a juíza ainda não aceitou essa tese. Ela deixou claro que vai decidir o pedido de arquivamento só depois de ouvir a resposta da Rumble e da Trump Media. Segundo o advogado, a ação busca discutir se ordens emitidas por Moraes com efeitos sobre empresas americanas podem ser determinadas sem passar pelas autoridades e pelos tribunais dos Estados Unidos da América. Então, nós temos aí ainda um longo caminho pela frente, né? E é uma causa milionária. Tanto a Trump Media quanto a Rumble. A Trump Media é uma empresa de Donald Trump. Eles estão pedindo aí, né, um ressarcimento. Dizem que é milionário esse valor. Beleza?
uma coisa de mais de 10 milhões de reais. Eita nós, hein? Meus queridos, é uma grana, hein? Mas o Moraes tem condições, não é? O Moraes tem condições de pagar. Deixa eu falar aqui do Pix, né? Você tá me acompanhando aí, não mandou o Pix ainda? Se você puder ajudar o nosso canal, eu preciso de você. Qualquer valor aqui via Pix, você dá uma moral muito grande para esse amigo gordinho que vos fala. É aqui, ó. Tá aqui o tempo todo e você não viu. Vou até piscar aqui, ó. Olha aí. Tá aqui o tempo todo e você não viu. Então, por favor, me ajuda, é o meu pedido. Colabore aqui com o canal do Gordinho através do Pix. Qualquer valor, você me ajuda demais. Aqui, ó, 11 95275 3898. Vai ficar aqui também para você poder não esquecer e ajudar o canal do seu amigo Fábio Rodrigues, que precisa de você para que esse canal possa existir de maneira independente e de maneira a trazer para você sempre as informações precisas com a qualidade que você merece e o respeito a você, amigo, ouvinte, espectador desse canal. Presta atenção, Flávio vai aos Estados Unidos para defender o Pix e barrar as tarifas, é o que informa o deputado federal, né? Ainda o considero como nosso deputado, nosso querido Eduardo Bolsonaro. Ele atribuiu as medidas adotadas por Trump à decisão do governo Lula e também a Alexandre de Moraes. Presta atenção. Olha que jogada do senador Flávio Bolsonaro. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou na terça-feira, dia 23, essa última, que é pré-candidato a presidente, que o pré-candidato à presidência, seu irmão Flávio Bolsonaro, viajará aos Estados Unidos. A viagem, ainda sem data confirmada, terá como objetivo de defender o Pix e discutir tarifas anunciadas pelo governo norte-americano contra produtos brasileiros. Eduardo deu a declaração nas redes sociais. Segundo o ex-deputado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou de agir para evitar as medidas. O que acontece? Vai ter uma audiência nos Estados Unidos e adivinha quem vai defender o Pix e quem vai participar sendo contrário aí a taxação de 25%. O Lula, o ministro da Economia, o ministro do Comércio, não! Esses, eles querem a taxa. Exatamente, para poder queimar o filme do senador Flávio Bolsonaro. Esses, eles querem a tarifa. Esses, eles querem o tarifaço. Vamos acompanhar aqui o vídeo do senador Flávio Bolsonaro. Presta atenção, ele arrebentando com tudo aqui. Lula joga contra o Brasil e eu posso provar. Os Estados Unidos abriram uma audiência pública para discutir as tarifas sobre os produtos brasileiros. O prazo para contestação encerrava ontem. E adivinha, é claro que esse governo incompetente ficou de braços cruzados, porque o tarifaço sustenta essa falsa narrativa de defesa da soberania do Lula em pleno ano eleitoral. Mas, para tristeza da companheirada, eu adianto aqui, esse truque não vai funcionar. Porque, ao contrário do Lula, que joga contra o Brasil e só se preocupa em atacar o Neymar, eu me inscrevi para participar dessa audiência pública nos Estados Unidos. Sério? E representar os interesses do nosso país. Coisa boa, hein? Mais uma vez. Já tínhamos conseguido enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Agora, vamos fazer o trabalho do Lula pela segunda vez, defendendo o Pix e lutando contra o tarifaço. Mas fica tranquilo, Lula. Ano que vem você vai poder ficar passeando pelo mundo com a Janja sem o dinheiro público, é claro, enquanto eu cuido do Brasil e dos brasileiros. Sem o dinheiro público nem tanto, né? Vai se aposentar, ele recebe um dinheiro da anistia. Você sabia, o Lula não quer anistia, mas ele recebe 12 mil por mês, meu amigo. 12 mil por mês o Lula recebe. Sabia? É o da anistia. Aí, né, ele já deve ser aposentado como presidente, né? Se não for, aposenta como presidente. Ele já tinha, né, e vai continuar tendo motorista, 2 carros, se eu não estou enganado, aproximadamente
entre motorista, assessores, segurança, uma equipe ali de 8 a 10 pessoas trabalhando com ele. E, obviamente o Bolsonaro também tem isso, né? Eles têm esse direito. Como o Flávio disse, né? Sem o dinheiro público. Não, ele vai continuar viajando com o dinheiro público, porque só da anistia ele recebe 12 mil por mês, meu querido. Quem paga? Eu e você, meu amor. Eu e você. Quando você compra aquela barrinha de chocolate, ali tem um impostozinho, não tem? Quando você compra a batata, o arroz, o feijão, enfim, o combustível, vai um pedacinho pro Lulu, meu amor. E não é só para pagar o salário dele de presidente, não. Tá certo? Presta atenção que aqui eles quebraram o bico. Tribunal Superior Eleitoral manda governistas apagarem posts que ligam Flávio a facções. Processo aberto pelo PL tem como alvo a Gleisi, o Lindbergh e o Boulos. Vão ter que apagar, vão ter que apagar o postzinho. Ó, presta atenção. Tá pensando o quê, meu amigo? Agora tem justiça eleitoral nesse Brasil. Vou gritar bem alto! Agora tem justiça eleitoral nesse Brasil! Você se lembra que durante a campanha de 2022, Alexandre de Moraes, à frente da justiça eleitoral, para o Bolsonaro podiam fazer tudo com ele. Não é? Dizer que ele era genocida, não é? Falar que ele odiava os gays, odiava o nordestino, odiava os pretos, não é? Pois é, meus queridos. E agora, neném? E aí, tudo o que o Bolsonaro criticava, ou xingava, ou atacava, tem hora que tem que ir pra cima mesmo, e atacava lá a campanha do Lula, aí tinha que remover. Já eles não, eles podiam tudo. Agora tem justiça eleitoral, meu amigo. Tá? E você sabe que o André Mendonça, que o Cássio Nunes Marques, ele tem um desafio pela frente. Gilmar Mendes já explodiu contra ele, tá? Foi pra cima, dizendo que, por exemplo, aquela atitude do Tribunal Superior Eleitoral de remover lá aquela pesquisa mal feita sobre o Flávio Bolsonaro, onde eles mostravam o áudio, tá? Onde eles mostravam o áudio, aquilo lá, o Gilmar Mendes falou que se for pro STF, não passa, que eles vão derrubar. Se for para o STF, eles vão derrubar, é o que diz aí o ministro Gilmar Mendes. E aqui, meus queridos, é a porta de entrada para muita coisa. Muita coisa que está acontecendo no nosso Brasil, com a saída do Alexandre de Moraes, tá bem? Eles pretendem tudo jogar lá para o Supremo Tribunal Federal. O TSE determinou que, por exemplo, remova o material X, o material A da campanha do Lula. Aí eles vão acionar o STF. Entende? Aí eles vão acionar o STF. E aí o STF vai ficar derrubando as decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Que coisa linda, né? Que virou o nosso Brasil. Meu Deus do céu. Mas aqui, a Folha de São Paulo destacando. O processo foi aberto pelo PL, tem como alvos a Gleisi, o Lindbergh e o Boulos. Ministra afirma que o conteúdo divulgado extrapola os limites da crítica política admissível. Então, quando fala governistas, você sabe, é a turma do Lula, né? Eles terão que apagar post que ligam Flávio a facções. Mas vocês são demais também, não é? Vocês são demais. Não é isso? Vocês são demais. Mas teve um post também do Flávio que liga, né, o Lula a facções, que a Justiça Eleitoral também mandou passar o facão, tá bem? O palco tá dando em Chico, tá batendo em Francisco, pelo menos até aqui. Bolsonaro prestou depoimento por 40 minutos sobre a arma apreendida. Agora deu, não é? Ex-presidente foi ouvido 2 dias antes do prazo dado por Alexandre de Moraes para decidir se mantém ou não a prisão domiciliar. Eles querem atrelar isso, né? Uma maneira de levar o Bolsonaro para a papudinha,
Mas eu acho que não vai rolar não, até porque se o Bolsonaro não pudesse ter uma arma, o Alexandre de Moraes tinha determinado lá atrás isso. Vamos acompanhar a reportagem da CNN. 16h10, acabou de ser concluído o depoimento, a oitiva, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Civil. Essa é uma apuração do âncora Gustavo Uribe, trazendo aqui para vocês essa informação. Olha, o depoimento do Bolsonaro, de acordo com a apuração de Uribe, durou 5 minutos. Por quê? Ele basicamente repetiu o que já estava escrito na nota de sua defesa. Ele repetiu que pediu o conserto da arma em razão de uma falha técnica. Então, o que dizia a nota? Que ele praticamente repetiu essa versão durante 5 minutos aí nessa oitiva à Polícia Civil. Ele diz o seguinte, que a arma, né? Ele foi mexer na arma, viu que estava com o percussor com um problema ali, né, não estava operante e por isso encaminhou e pediu o conserto dessa arma. Por isso ela estava num carro com um militar, né, um militar do Exército e ali em deslocamento uma arma em nome de Jair Bolsonaro. A arma legal, que ele tem, né, toda a autorização para ter, mas que estava ali sem o registro e sem essa autorização para ficar andando pela rua. O que dizia, né, e o que ele repetiu? A nota, quando saiu a nota da defesa, dizia o seguinte, que sem o conhecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a equipe de segurança dele decidiu retirar o percussor da arma, que é uma peça ali essencial para o disparo. Sem isso não dá para disparar a arma. Isso teria ocorrido por quê? Sem o conhecimento de Bolsonaro, porque Bolsonaro faz uso de medicamentos psiquiátricos que afetam a sua cognição, o que poderia causar um acidente. Então, por questões de segurança ali, para não haver nenhum tipo de acidente com essa arma, eles inviabilizaram o uso da arma. E aí a defesa relata que Bolsonaro, então, recentemente percebeu uma falha no funcionamento da pistola ao manuseá-la. Sem identificar a origem do problema, ele teria entregue a arma ao segundo sargento do Exército, Estácio Leite da Silva Filho, para que fosse, então, verificada essa falha e realizada a manutenção necessária nessa arma. Segundo a defesa, a entrega do armamento ao militar teve uma única finalidade, a identificação do defeito e o reparo do equipamento. Portanto, essa foi a história repetida por Jair Bolsonaro em seu depoimento agora há pouco à Polícia Civil, lá na prisão domiciliar onde ele cumpre, que é a residência onde ele mora e cumpre prisão domiciliar mora junto com a família, né, cumprindo essa domiciliar, e durou, segundo o Gustavo Uribe nos conta, 5 minutos, Yuri Pita. Muito bem, meus queridos, tá aí então, e a gente tem novidade, né, sobre esse caso, da qual eu quero estar trazendo aqui para você que está nos acompanhando, beleza? O que acontece? Vamos lá. Então o Bolsonaro prestou depoimento, né, aqui tá dizendo na reportagem do Poder 360 que é 40 minutos, não é a primeira que eu ouvi dizer 5 minutos, então a CNN diz que é 5 minutos, tá bem? Que seja. Bolsonaro: defesa vê caso da arma como esclarecido e pede o arquivamento dessa ridícula ação. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o ex-presidente esclareceu todas as dúvidas apresentadas no âmbito do inquérito que investiga a apreensão da arma registrada em nome dele e encontrada com um agente do Gabinete de Segurança Institucional durante uma blitz no Distrito Federal. A manifestação foi feita pelo advogado Paulo Cunha Bueno em publicação nas redes sociais após o depoimento prestado por Bolsonaro à Polícia Civil do Distrito Federal, que teve 5 minutos de duração. Segundo a defesa, o ex-presidente respondeu todos os questionamentos já encaminhados anteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A defesa diz: o presidente esclareceu todas as questões, guisa da resposta apresentada por escrito ao ministro Alexandre de Moraes dias atrás, afirmou o advogado. De acordo com ele, Cunha Bueno, o episódio envolve uma arma de fogo que pertence a Bolsonaro, que estava regularmente registrada e deveria permanecer à residência dele. Já que não houve determinação
determinação de cancelamento ou entrega do armamento. O advogado também afirmou que a pistola teria sido entregue a um integrante da equipe de segurança para verificação de uma suposta falha mecânica, identificada pelo próprio ex-presidente ao manusear o equipamento. Segundo a versão apresentada pela defesa, o objetivo era reparar o defeito e posteriormente devolver a arma no local de custódia. Sobre a arma, ao manusear, o presidente constatou a existência de defeito, razão porque solicitou um de seus seguranças, o sargento do Exército com expertise em manutenção daquele modelo, que verificasse qual o problema, afirmou Cunha Bueno. A defesa sustenta que não houve intenção de descumprir qualquer determinação legal, classificou o episódio como criminalmente acromático. Em momento algum, houve intuito de descumprir qualquer determinação legal. O advogado também afirmou esperar que o inquérito conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal seja arquivado. Aguardamos que o inquérito em trâmite na Polícia Civil do Distrito Federal seja em breve arquivado. Rapaz, se o Bolsonaro, né, respirar um pouco mais fundo do que ele respira, ele vai ter que dar satisfações, não é? O que acontece? Esse segurança, ele é um segundo sargento do Exército, atua no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. É ele que é responsável pela segurança do Bolsonaro. É um dos homens que o Bolsonaro tem mais confiança. É o Estácio. Você deve se lembrar dele, tá bem? E aí, nessa situação, além dele ser um homem de confiança, eles, o que dizem, né? Talvez o Bolsonaro não reconhece isso, mas os seguranças dizem que o Bolsonaro, com uma arma em casa, naquela época, antes de ser preso, tomando medicamento, ele foi lá, os seguranças, e sem o conhecimento do Bolsonaro, retiraram o percussor da arma, para não deixar a arma perigosa, ela não iria disparar, tá bem? E tanto que, né, passou esse tempo todo, Bolsonaro foi para Papudinha, retornou, e aí descobriu, né? Em algum momento ele falou, vou mexer na minha arma. Descobriu que a arma estava com defeito. Entregou para o Estácio. O Estácio é especialista no modelo. Aí eu não sei se ele iria levar para um técnico ou se ele mesmo iria fazer, de repente, a manutenção na casa dele. Tá certo? É certo que deu isso daí, é cada coisa que me aparece, meu amigo. Como eu disse, se o Bolsonaro respirar mais fundo, ele vai ter que explicar. Para você acompanhando aqui a programação do Abordo Notícias, gente, não se esqueça de colaborar com o nosso programa, o nosso canal precisa de você. 11 95275 3898. Anotou, meu amor? 11 95275 3898. Ajude, colabore, contribua com o nosso canal. A gente precisa de você. Pix é importante para a gente manter o nosso programa aqui positivo e operante. 11 95275 3898. Manda um pixinho aí. Para de ser esse coração de pedra, esse coração peludo. Ajuda seu amigo gordinho aí, qualquer valor, por favor. Uma pegadinha do ministro Gilmar Mendes contra o André Mendonça. Você não ouviu errado não, hein? Nós estamos noticiando essa notícia e o nosso querido doutor André Marcília fez uma análise profunda sobre essa notícia e constatou que isso daqui pode ser uma bomba contra o ministro André Mendonça. Você não ouviu errado não, tá bem? Vamos aqui do começo e na sequência eu trago o doutor André Marcília. Procuradoria-Geral da República pede que caso Dark Horse saia das mãos do ministro Alexandre de Moraes e vá para as mãos do ministro André Mendonça. Ele sustenta que a relatoria do caso deve ficar com o ministro André Mendonça. Rapidamente, olha aqui, pode ser a pegadinha mesmo, hein? Presta atenção. Rapidamente, o Alexandre de Moraes pega o caso, entrega na mão do presidente do Supremo Tribunal Federal e pede que ele resolva isso. Moraes pede que Fachin defina um relator para o caso
sobre o Eduardo. O pedido trata de uma investigação ligada ao filme Dark Horse e a definição de qual ministro do Supremo Tribunal Federal ficará responsável pelo caso. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou. Quem tem que fazer é o ministro André Mendonça. Mas o nosso querido doutor André Marcília, ele tá vendo aí uma pegadinha ou uma bomba do ministro Gilmar Mendes contra o André Mendonça. Ao longo desse programa, você vai ver o quanto que o Gilmar Mendes quer explodir contra o ministro André Mendonça. Continua comigo que eu vou te contar tudo nesse programa. Presta atenção, vamos com o doutor André Marcília. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deu um parecer para que um pedido de investigação contra Flávio Bolsonaro, no caso do dinheiro do Vorcaro no filme do pai do Flávio, saísse das mãos do Moraes e fosse para as mãos do Mendonça. O Mendonça, ele cuida mesmo de tudo a respeito do Vorcaro. Portanto, parece justo que o PGR tenha feito isso, não é? Não, não é. É uma armadilha, é uma pegadinha, uma jogada de Gilmar, Moraes e Gonet que eu vou te contar agora. Tudo isso para melar o caso Master. Olha só o que diz o G1. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deu um parecer dizendo que um pedido para investigar o Flávio Bolsonaro sobre o dinheiro que ele pediu a Vorcaro para o filme Dark Horse, que é o filme da biografia, cinebiografia do Jair Bolsonaro, deve ficar com o ministro André Mendonça e não com Alexandre de Moraes. Primeiro que é óbvio que sim, que deve realmente ficar com o Mendonça. O Mendonça cuida de tudo do Vorcaro. E o Alexandre de Moraes não apenas não tem competência nesse caso, como também não deveria julgar nada, não pode julgar nada a respeito do Vorcaro. O próprio Flávio Bolsonaro já pediu que ele fosse declarado suspeito em razão do contrato que a mulher dele, supostamente a mulher dele, tem com o Vorcaro de 129 milhões. Portanto, o PGR aqui, em tese, fez algo correto, não é? Fez algo justo. É o Mendonça que investiga, não é isso? Não, não é isso. É óbvio que tem, como eu disse, uma jogada por trás. É bom que a gente também antecipe aqui que o Flávio Bolsonaro não fez nada de criminoso. O pedido de dinheiro ao Vorcaro é um pedido lícito, porque não houve nenhuma notícia até agora de contrapartida ilícita demandada pelo Vorcaro. Então, enfim, o Vorcaro não é porque sai dinheiro dele que é ilícito. Precisa ter uma contrapartida indevida para que seja ilícito e não houve em momento algum isso feito pelo Flávio Bolsonaro. Mas tem esse pedido de investigação que, claro, foi feito por quem? Por quem? Pelo Lindbergh. Ele gosta mesmo de fazer pedidos ao STF. Não faz mais nada dentro do parlamento, mas no STF ele passa o dia inteiro lá fazendo pedidos. O ponto é que é óbvio que um pedido feito por Lindbergh, com um parecer do Gonet sendo justo, claro que tem algo por trás. O que eles querem, meus caros, sabe o que é? É encurralar o Mendonça. É isso que está por trás. Por quê? Porque o Mendonça, esse pedido de investigação contra o Flávio Bolsonaro caindo nas mãos do Mendonça, o que vai acontecer? Vai acontecer, óbvio, que o Mendonça ficará com uma situação desagradável nas mãos. Se ele manda investigar o Flávio Bolsonaro em razão de algo que nem é criminoso, óbvio que isso pode soar para a direita como uma perseguição do Mendonça contra a direita. E pode soar para quem, enfim, está interessado aqui na técnica como uma injustiça. Se ele não abre nenhuma investigação, se ele toca isso para a gaveta, claro que a esquerda vai dizer, olha só, o Mendonça está sendo imparcial, olha só, os próprios ministros Gilmar e Moraes vão apontar o dedo e falar, olha só, quando é com o Master, ele vai para cima, quando é com o Flávio Bolsonaro, aí ele põe na gaveta. Claro que eles querem encurralar o Mendonça. Vem de todos os lados a tentativa de fazer isso, meus caros. O Gonet é parceiro do Gilmar, que é parceiro do Moraes. O próprio Gonet já foi sócio do Gilmar e o Gilmar e o Moraes têm feito uma dupla dinâmica dentro do STF. É o Batman e Robin do desmantelamento do Master. Claro que isso chega a consequências como essas. Eles vão tentando por ali, por aqui, não conseguiram maioria para soltar o pai e o primo do Vorcaro, agora vão tentando por essa via que é constranger o Mendonça com a direita. E tem uma cereja desse bolo que eu vou te contar agora, mas antes eu vou te pedir que você sabe que a gente descobriu aqui no canal que metade das pessoas que
acompanham as minhas análises ainda não se inscreveram no canal. Então eu peço que você se inscreva agora, é de graça. Clica aí no botão de inscrição e faça parte da minha comunidade. A cereja do bolo é a seguinte: ontem o ministro Gilmar Mendes foi ao Roda Viva. Para quê? Para criticar o caso Master. Então, é o que eu falei, eles não conseguiram a maioria para soltar o pai e o primo do Vorcaro, eles vão tentando por outros flancos, por outras vias. Uma delas é constranger o Mendonça no Roda Viva, outra delas é constranger o Mendonça com esse pedido de investigação contra o Flávio Bolsonaro. Aqui a gente mostra o que está por trás da notícia. Deixa o seu comentário e segue com a gente, que a gente vai seguir atento a isso. Muito bem, tá aí então, meus queridos, a bomba que pode se achegar contra o ministro André Mendonça na avaliação do nosso querido doutor André Marcília. O bicho tá pegando e a gente segue por aqui destacando tudo para você. A gente vai continuar falando de uma entrevista que o Gilmar Mendes concedeu ao canal Roda Viva, né? E aqui, meus queridos, o homem virou uma metralhadora ambulante, tá bem? Jurisprudência Nunes Marques, ele chamou a determinação do Nunes Marques lá no STF em anular, no STF não, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em anular aquela pesquisa maliciosa, tá bem? Que mostrava o áudio do Flávio Bolsonaro e aí perguntava se a pessoa ia continuar votando no Flávio Bolsonaro, e o juiz Nunes Marques determinou que essa pesquisa parasse de ser veiculada. Gilmar Mendes tá explodindo agora, sabe contra quem? Não só contra o André Mendonça, mas contra o Nunes Marques. Eu vou te contar aqui no nosso programa, tá bem? E ele foi explosivo contra o ministro André Mendonça e abriu porta aí para poder anular o caso Banco Master. Fica comigo que eu vou te contar tudo. Reportagem lá de quem? Eita, eu fechei a reportagem. Reportagem de ninguém agora. Agora sim. Jurisprudência Nunes Marques. Ele deu o nome do Nunes Marques para a jurisprudência. Segundo ele, não deve se manter. Ou seja, se chegar no STF, cai. Presta atenção aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, avaliou que as decisões envolvendo a publicidade de pesquisas eleitorais deverão ser questionadas pela Corte ao longo de 2026. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, na noite da segunda-feira, dia 22, o decano chamou a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou a veiculação da pesquisa Atlas Intel, como jurisprudência Nunes Marques, e acrescentou que a decisão não se mantém no STF. Meus queridos, é aqui, tá bem? Eu vou trazer a fala dele, vou parafrasear o que ele disse, mas eu tenho algo para te contar aqui, beleza? Presta atenção. Eu acho que um caso como esse, envolvendo a pesquisa Atlas Intel, certamente vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Mantendo-se a jurisprudência Nunes Marques, já até adivinho que haverá reclamações aos borbotões no Supremo Tribunal Federal, alegando, no mínimo, a tal ADPF 130, da liberdade de expressão. Certamente, não é uma jurisprudência que vai se manter. É aqui que eu quero falar um negócio muito legal para você. Presta atenção. Vou até trazer para mim, porque eu quero comentar isso daqui e se assomando a outras falas que eu já falei aqui no nosso programa, tá bem? Vou deixar aqui, bonitinho aqui. Presta atenção. A direita comemorou a ida do ministro Cássio Nunes, a ida do ministro André Mendonça para o Tribunal Superior Eleitoral. Só que, eu já falei aqui, outros analistas também, algumas reportagens também entraram nessa situação de que eles vão dar um jeito de que as decisões do ministro André Mendonça, do ministro Cássio Nunes, lá no Tribunal Superior Eleitoral, de que elas sejam questionadas no STF. E é aqui que funciona, é aqui que a bomba explode.
aqueles que querem ver a direita destruída vão continuar julgando os recursos que foram solicitados contra o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o ministro Cássio Nunes deu uma ordem, tomou uma decisão beneficiando de uma certa forma o Flávio Bolsonaro, proibindo a veiculação dessa pesquisa até o julgamento, e com certeza o julgamento deve também banir isso. É por isso que o Gilmar Mendes está chamando de jurisprudência Nunes Marques. Engraçado que quando eles dão uma canetada e o Alexandre de Moraes, por exemplo, derruba um canal do YouTube, quando ele dá uma canetada, toma uma decisão monocrática, não é jurisprudência Alexandre de Moraes. Só que, meus queridos, o que acontece? Eles vão utilizar a Suprema Corte do mesmo jeito. Afinal de contas, eles continuarão mandando no nosso país. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, entendeu? E também os demais ministros, aquela lista que perderam o visto americano, né? Aqueles que nem querem ir à Copa do Mundo, querem, mas não vão, com medo de serem barrados nos aeroportos. Agora presta atenção, minha gente, eles vão utilizar a Suprema Corte para fazer isso daqui, ó, para poder questionar as decisões do ministro Cássio Nunes. É óbvio que o PT, que a esquerda, todas as decisões que forem contrárias ao PT, eles vão acionar o STF. E pode ter certeza, se é uma decisão que prejudica a esquerda, se é uma decisão que beneficia a direita, eles vão questionar na Suprema Corte. Nós falávamos aqui, eu me lembro muito bem, que até o meu querido Edson Silva uma vez colocou um comentário, e é verdade. Eles vão inventar uma brecha para eles continuarem no poder, para eles continuarem dominando a situação. E ela vem, né, de uma forma, né, legal. Então, o Supremo, ele não manifesta a opinião dele, mas se ele for questionado, ele tem que julgar. Ou seja, basta um deputadozinho aí questionar qualquer coisa. Exatamente, basta um partidozinho desses minúsculos que não tem, que nem se tem representação, por exemplo, no Congresso Nacional, e eles vão lá e questionam, aí o Supremo tem que decidir. Uma vez, presta atenção, agora a gente vai falar sobre Congresso Nacional. Uma vez que a decisão foi tomada dentro do Supremo, do Congresso Nacional, tá bem? Se um partidozinho daquele minúsculo que perdeu no voto acionar o STF, já era, o STF vai decidir. Olha como nós estamos, meus queridos. Infelizmente, isso não é o tipo de coisa que a gente gostaria. Eu não gostaria que o nosso Brasil estivesse nessas condições. Eu não gostaria, mas infelizmente nós estamos vivendo isso há muito tempo. Nós estamos numa verdadeira ditadura da toga. Como eu estava falando para você, olha como o ministro Gilmar Mendes chama. Deveria, olha lá, segundo ele, não vai se manter. Se for para o Supremo Tribunal Federal, já era. E aí, outras coisas. Segundo o ministro, isso vai acontecer durante o período eleitoral. Então, as decisões, essa aqui é a primeira. Essa daqui é a primeira. É uma das primeiras decisões do ministro Nunes Marques. Ele assumiu recentemente a presidência aí da Suprema Corte Eleitoral, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, a ministra Carmen Lúcia se antecipou, né? Engraçado, criaram um monte de lorota, né? Ô, gente, gente, para com isso. Olha aqui pro gordinho, por favor. Lê a notícia, interprete a notícia e vamos tentar aceitar as coisas como elas são. Não tem que ficar criando teoria de conspiração, não. Um monte de gente aí, não, porque ela tá se antecipando, porque é isso, porque é aquilo, porque... Meu Deus do céu, gente, a mulher só quis entregar a Corte Eleitoral pro ministro ter tempo de assumir a corte e ainda tocar, já no primeiro ano eleitoral, tocar uma eleição
presidencial. Olha o volume de trabalho. É óbvio que o ministro até deve ter agradecido a ministra ter saído logo para poder entregar na mão dele as rédeas, o controle. E aí na direita, gente, um monte de conspiração e não sei o quê, porque ela tá saindo por isso, ela tá saindo por aquilo. E, meu Deus, eu fico louco com essas coisas. De verdade. Parece que o assunto sério, o assunto que realmente não chama tanto a atenção. É óbvio, se eu for pro TikTok e gravar um vídeo falando a notícia verdadeira, a ministra, na intenção de ajudar o ministro Cássio Nunes, entregou a presidência da Corte Eleitoral, ninguém vai querer ver isso. O que as pessoas querem ver é uma teoria da conspiração. E aí, gente, nós vamos nos emburrecendo. Nós vamos eu nem sei se essa palavra existe, nos embabaquecendo. Vamos nos tornando verdadeiros babacas, que começam a acreditar nisso, acreditar naquilo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí daqui a pouco eu olho pro patriota, o patriota tá bem assim, nada acontece nesse país, o comunista tomou conta, nada acontece nesse país. Foi acreditar em lorota, foi acreditar em gente que fica fazendo live aí 24 horas mentindo, que não consegue dar a notícia. Esses dias eu estava acompanhando um canal, me chamou a atenção a capa, né? Essa pessoa é bem conhecida de vocês, eu não vou falar o nome. E é bem assim, ó. Bomba, bomba em Brasília. Essa notícia abalou Brasília, pegou todo mundo de surpresa. Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Alexandre de Moraes está encurralado. Gilmar Mendes já fugiu, foi embora. Os ministros estão em desespero. Acabou de acontecer. Isso abala o Brasil. E eu não sei o que aconteceu até agora. Porque eu me canso dessa babaquice. Entendeu? Aí o apresentador terminou isso, colocou um áudio da pessoa falando do mesmo jeito. Bomba, bomba, acabou de acontecer, tá pegando fogo e tal, o que é, e nunca conta. Eu, com a minha audiência pequena, eu sei o meu tamanho, eu tenho recebido aqui alguns elogios por a gente ir direto na matéria. Você pode ver a abertura de programa, boa tarde, boa noite, tchau, bora pra notícia. Nos vídeos também. Nos vídeos é que eu sou mais direto ainda, eu já abro com a matéria. Olha só a matéria na tela, olha o que está acontecendo. Então, minha gente, é por isso que eu tenho falado aqui. A nossa missão é trazer as verdades para você, sem entrar nessas teorias de conspiração, que muitas das vezes vai nos tornando verdadeiros babacas, e a gente fica esperando o ET vir, fica esperando a fada, a madrinha, e nada acontece, aí depois baixa a cabeça. Nada acontece nesse Brasil. Não é isso? Eu, pelo menos, gosto de fazer o meu trabalho trazendo as verdades aqui para você, tá bem? Eu gosto de seriedade do meu trabalho, e que seja pequena a audiência, uma hora cresce, uma hora tá pequena, outra hora tá grande, outra hora tá pequena. É desse jeito. Mas vamos agora, meus queridos, a uma nova bomba para você, chuchuzinho. Agora é bomba de verdade, já vou até colocar na tela. Nada desse negócio de acabou de acontecer. Veja bem, olha só, bora lá, bora. Presta atenção no que vem por aí, meus amigos. Tem muita bomba explodindo. Gilmar Mendes arrumou uma maneira de amanhã ou depois conseguirem derrubar as decisões do ministro André Mendonça sobre o caso Master. Você não ouviu errado não, hein? Eu vi essa semana, o ministro está isolado. Isolado, meu amigo? Tu acha que Gilmar Mendes está isolado? Presta atenção. Gilmar Mendes disse que o André Mendonça cometeu erro crasso em delação de Vorcaro. O ministro do STF afirma que houve uma falha na condução, na tentativa envolvendo a colaboração premiada. Ele, Gilmar Mendes, afirmou que André Mendonça, o seu colega da corte, cometeu um erro crasso na condução de tratativas relacionadas a uma possível delação premiada envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A crítica foi feita durante a entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, exibida na última segunda-feira, dia 22.
Gilmar Mendes reprovou o formato como teria sido conduzida a interlocução envolvendo uma proposta de colaboração premiada, posteriormente rejeitada pelos órgãos de investigação. Eu tenho o vídeo do exato momento, mas é engraçado que o ministro Gilmar Mendes questiona aí a maneira, tá bem? A maneira que o nosso querido ministro André Mendonça está conduzindo, e ele acaba não criticando Alexandre de Moraes. Eu vou trazer tudo aqui para você ao longo aqui do nosso programa, tá bem? E eu vou começar vou começar pelo começo. Vamos então para a fala do ministro Gilmar Mendes. Ele está fazendo a crítica, já ele vai chegar ali no André Mendonça e nessa parte do tal do erro crasso, tá? Vamos acompanhar. Já tá aqui. Bora lá. Acho da Câmara. Inicialmente nós... Tá vendo? E com a piadinha que eles fazem, né? Eu não sei onde eles estão debaixo da cama. Ô, gente, vamos lá. Primeira coisa, tá bem? Eu não preparei aqui o vídeo, até pensei em trazer. Eu falei, nem vou entrar nesse assunto, não vou bancar o advogado do doutor André Mendonça. Mas só para esclarecer, é o seguinte. Na fala, o André Mendonça diz pro Gilmar Mendes: tiveram a ousadia de me procurar. Eu não participei das primeiras negociações. Tiveram a ousadia de me procurar. Um advogado me procurou, eu nem acessei a delação. Então o advogado procurou o André Mendonça? Procurou. E o André Mendonça disse que não participou de negociação. Primeiro ponto. Mas o Gilmar Mendes está querendo considerar que o André Mendonça participou das negociações. Aí eu pergunto para você uma coisa. Se ele questionou as delações premiadas da Lava Jato, ele inclusive chamou ali ministros de lavajatistas e diz que eles estão debaixo da cama. E ele não se pronuncia sobre isso daqui. Isso daqui é uma das maiores vergonhas que você pode ter certeza que existe no nosso Poder Judiciário, e aconteceu. Presta atenção. Foi convocada como mais uma tentativa. Tá, como a imagem tá meio turva, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Essa é aquela cena em que o ministro Alexandre de Moraes, aqui abaixo, ali acima estão, né, o advogado do Mauro Cid, e o Alexandre de Moraes dá uma dura, faz uma pressão para que o Mauro Cid entregue uma delação premiada top, entregue tudo que ele precisa. Isso não existe, gente. Juiz não participa de negociação. Presta atenção. Foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Ô, gente, vocês viram o que aconteceu aqui? Vocês viram? Vamos lá. Delação premiada, delação, colaboração, essas coisas, isso é fechado lá com a Procuradoria-Geral da República ou Polícia Federal. Entendeu? No caso do Daniel Vorcaro, ela está sendo fechada com os dois órgãos, tá? Então,
o André Mendonça não tem que participar disso. Do mesmo jeito, o ministro Alexandre de Moraes, ele não tem que participar. Não existe o que você acabou de ver, isso não existe. É tanto que levou a defesa de Jair Bolsonaro a questionar o que aconteceu nesse vídeo que eu acabei de te mostrar. O que está acontecendo ali? Há uma audiência onde está o advogado César Bittencourt, advogado de Mauro Cid, e o Alexandre de Moraes faz uma pressão. Eu queria deixar bem claro ao colaborador que ele faça uma reflexão sobre o que ele vai colocar na colaboração dele, ou seja, se não entregar tudo, se não contar tudo, a gente vai prendê-lo, há um parecer para a sua prisão, vamos prender o seu pai, a sua esposa e sua filha maior de idade. Você prestou atenção nisso daqui? Ô, gente, eu até penso que o delegado da Polícia Federal pode fazer uma pressão. Meu querido, você está aqui hoje, eu não estou enxergando, tá bem? Sinceridade naquilo que você está dizendo, tá bem? Mas quero deixar bem claro para você que é melhor você refletir, pensar no que você está fazendo. Você pode ser preso, o seu pai pode ser preso, a sua mulher pode ser presa, a sua filha maior. Pensa bem o que você vai colocar aí nessa delação. Por quê? O delegado da Polícia Federal, ele faz parte. O ministro não faz parte de delação premiada. Ele não faz parte. Ou seja, a Polícia Federal fecha o acordo, o delator entrega as provas, a Polícia Federal checa tudo, monta um relatório, entrega no Poder Judiciário, sem a participação do juiz. Ora bolas! Só que o mais engraçado é que, para contestar as decisões do ministro André Mendonça, aí vale. Não, o juiz não pode participar, o relator não pode participar dessa situação. Aí, meus queridos, eu vou trazer para você. Perguntaram para ele e deram uma prensa nele. E sobre o caso da delação premiada do Mauro Cid? Você sabe o que ele falou? Vou trazer para você agora. Presta atenção que você vai ouvir ele falar sobre a delação e a pressão do Alexandre de Moraes. Ela não questionou a pressão do Alexandre de Moraes. Outra coisa. Dizem que a lei dos Estados Unidos aplicada no Brasil, dizem que a lei Magnitsky aplicada contra Moraes não tinha efeito aqui no Brasil. Ou seja, tá opinando lá na lei dos Estados Unidos. Gilmar Mendes falou isso. Aí... não, eu não questionei porque eu não faço parte da primeira turma. Eu sou aqui da segunda turma. Aconteceu na Lua, foi? Aconteceu em Marte? A jornalista Maria Cristina Fernandes, ela pergunta, mas ela não dá o destaque sobre esse assunto daquela prensa que o Alexandre de Moraes deu no Mauro Cid. Gente, o juiz não participa de delação premiada. O juiz não tem que dar conselho para o delator. Veja bem, hein, o que você vai colocar aí na delação da Polícia Federal. Não pode! E é por isso que o Jair Bolsonaro, através de seus advogados, estão pedindo a anulação desse julgamento. O ministro Cássio Nunes Marques, tá? Ele já pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Ela manifestou contrária, mas se manifestou, nós sabíamos que ela iria se manifestar contrária à anulação desses processos, mas já se manifestou, ou seja, já andou. Foi mais de 15 dias, o prazo, se eu não estou enganado, 20 dias, para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse. Então, já caminhou. Agora, meus queridos, o que é que nós temos? O Gilmar Mendes vai ter que julgar essa delação premiada do Mauro Cid, porque ele faz parte da segunda turma. Ele vai ter que julgar. Aí eu quero saber. Eu não sei se os advogados vão poder colocar vídeo, mas pelo menos as falas em escrito podem colocar no processo de como foi esse dia aí que eu mostrei para vocês. E aí eu quero ouvir
o Gilmar Mendes dizer que tá tudo legal, pô. Tá tudo lindo na delação do Mauro Cid, ora bolas. Já estão criando factoides, já estão criando clima para poder anular as decisões do ministro André Mendonça sobre o caso do Banco Master. Vocês não têm noção do que é que vem por aí. E aí, a Mônica Bergamo, ela perguntou ao ministro Gilmar Mendes sobre o porquê que não acontece a delação e tudo mais, e ela fez uma afirmação que o ministro concordou com ela. Presta atenção. A minha impressão é que a delação não sai porque envolve muita gente poderosa. E o Gilmar Mendes, não, você tá certo, a sua impressão é isso mesmo. Num primeiro momento, nesse momento é isso. Meu Deus do céu, minha gente. Só para constar, se eu não estou enganado, em 2 meses, né? Foi a 11ª entrevista do ministro Gilmar Mendes. Você não ouviu errado, não. 11 entrevistas, com essa, se eu não estou enganado, 12. Ele já tinha concedido 11 entrevistas. Agora estará a sua 12ª entrevista em 2 meses. Lá com aquela história de Zema e com toda essa história agora de Vorcaro. Gilmar Mendes foi o único que votou para que a prisão do Felipe Vorcaro, primo do Vorcaro, o Henrique Vorcaro, pai do Vorcaro, fossem levados para casa, numa prisão domiciliar. O único que votou. Imagina só, o único que votou contra a prisão do Daniel Vorcaro, contra a prisão do Felipe Cansado Vorcaro. Imagina só que Brasil nós estamos vivendo. Não é verdade? Para você ligado aqui comigo, nos acompanhando, estamos juntos por aqui, estamos juntos, tocando o barco aqui no nosso programa. Vou continuar falando de Gilmar Mendes, hein? Se você gosta desse canal, quer ajudar aqui o Gordinho, então, por favor, manda um Pix aí, que me ajuda muito. Essa é a maneira, né, para você nos ajudar a financiar aqui o nosso trabalho. Nosso jornalismo independente trata dos principais assuntos, aquilo que acontece no Brasil e no mundo, com muita seriedade, e a gente precisa da sua ajuda para continuar existindo aqui nesse canal. Pix 11 95275 3898 para você ajudar o canal, para você fortalecer o nosso programa. 11 95275 3898. Olha só, Gilmar Mendes rejeita código de ética no STF e critica o modelo da proposta. O ministro declarou que a iniciativa serviu como cortina de fumaça para esconder denúncias contra colegas da corte. Será, Gilmar Mendes? Vamos acompanhar a reportagem da revista Oeste. O ministro Gilmar Mendes, ele barrou o avanço do projeto que cria um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. O magistrado afirmou que a proposta nasceu em uma hora errada. Dificilmente receberá votos dos outros integrantes do colegiado. O decano deu as suas declarações na segunda-feira, dia 22, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Gilmar Mendes negou o temor de regras rígidas e explicou que seu incômodo atinge o contexto do plano elaborado pelo ministro Edson Fachin. A iniciativa ganhou força logo que explodiram as denúncias contra os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no caso do Banco Master. Para o ministro, o texto funcionou apenas como uma cortina de fumaça para abafar os problemas internos da corte. Rapaz, você ouviu o Gilmar Mendes falar isso? Para mim ele tinha interesse em abafar, não é? O que será que está acontecendo? A cúpula do tribunal demonstrou forte resistência ao projeto por enxergar oportunismo no debate. Gilmar acusou os defensores da proposta de usarem o tema para fugir das discussões reais que travam o andamento do Poder Judiciário. O magistrado ressaltou que nenhuma mudança passa no plenário sobre essas circunstâncias de pressão. O
O plano do Código de Ética buscou inspiração direta em cartilhas e modelos de conduta internacional ou em modelo de condutas internacionais. Gilmar Mendes criticou e chamou de entusiasmo juvenil dos autores e revelou que tirou um tempo para confrontar a proposta estrangeira com as leis nacionais. O decano concluiu que a tradição jurídica da Alemanha é totalmente diferente da realidade constitucional brasileira e exigiu mudanças drásticas na redação se o presidente do STF decidir reabrir o debate. É engraçado, né, meus queridos, que todo mundo tem um código de ética. Todo mundo tem um código de conduta. O Supremo não pode ter. O decano não autoriza. O decano começa a dar entrevistas dizendo que não passa, que não vai passar, não é? Deveria ficar quieto, não é? Deixar o Edson Fachin conduzir os trabalhos. Aí como é que o Edson Fachin, que é fraquinho, né, vai conduzir os trabalhos já com uma pressão desse tamanho? O ministro já dizendo que não tem voto, que não passa. E é engraçado que todo mundo tem que ter ética, tem que ter uma boa conduta, mas ministros da Suprema Corte não podem. Eles podem continuar indo para um estádio de futebol e dando o dedo do meio. Vocês se lembram da foto? Pois é. Os ministros podem continuar tendo contrato de 129 milhões através do escritório de suas esposas. Eu vou tomar uma água, senão não aguento. Enquanto isso, você deixa o like, compartilha, comenta, leva pra frente todo o nosso conteúdo. 11 952 75 3898 para você abençoar aqui o nosso programa. A próxima informação já está na tela. Flávio pede para falar em audiência nos Estados Unidos sobre o tarifaço. O senador quer defender a suspensão da tarifa de 25% e se posicionar contra as medidas que atingem o PIX. E o Lula tá quietinho, né? O Lula não faz nada, já vou falar sobre isso, tá bem? De acordo com o documento encaminhado ao escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, o parlamentar solicitou autorização para prestar depoimento em uma audiência marcada para o dia 6 de julho em Washington. O encontro faz parte de uma investigação comercial aberta pelo governo norte-americano sobre práticas adotadas pelo Brasil em áreas como comércio digital, meios eletrônicos de pagamento, tarifas, propriedade intelectual, combate à corrupção, etanol e desmatamento. No pedido, Flávio apresenta-se como senador da República, integrante da oposição do governo Lula e pré-candidato à presidência da República de 2026. O documento afirma que já se reuniu pessoalmente com o presidente Donald Trump, o vice J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio para discutir os temas em análise. Segundo o texto enviado às autoridades norte-americanas, o senador pretende defender a suspensão da tarifa de 25% proposta contra produtos brasileiros. Ele argumenta que a medida não atingiria os objetivos pretendidos pelos Estados Unidos e acabaria prejudicando as exportações brasileiras, importadores americanos e também os consumidores dos dois países. Flávio também declara oposição a qualquer iniciativa que afete o PIX, Sistema Brasileiro de Pagamento Instantâneo. O documento afirma atuar em defesa de consumidores e produtores brasileiros e norte-americanos. Sustenta ainda que a relação entre os dois países deve ser preservada no meio do diálogo. Ainda segundo a proposta de depoimento, o parlamentar defenderá
a abertura imediata de negociações bilaterais entre Brasília e Washington como alternativas às sanções comerciais. A expectativa é que o pedido de participação seja analisado pelas autoridades responsáveis pela audiência. E aí você pergunta, e o Lula? Olha o que o Flávio disse sobre o Lula. Flávio, sobre tarifas dos Estados Unidos, Lula não move uma palha. O senador se inscreveu para discursar na Comissão de Comércio Internacional contra a proposta de taxar produtos brasileiros. Vamos então à informação aqui da Oeste. Vou só pegar a fala do senador. Presta atenção. Ele disse o seguinte, tem um Twitter dele, né? Deixa eu mostrar o Twitter aqui para você que está nos acompanhando, onde você estiver na nossa programação. Presta atenção. Vou defender os interesses do povo brasileiro. Vou fazer a minha parte para evitar que empresas brasileiras sejam ainda mais taxadas do que já são com o governo Lula. Como era de esperar, Lula não move uma palha para evitar que elas sejam tarifadas. Em razão muito simples, ele acredita que isso pode beneficiá-lo nas urnas em outubro, mesmo que isso custe quebrar as empresas brasileiras. Aqui está a publicação da Mônica Bergamo, dizendo, né, que o Flávio Bolsonaro se inscreveu para falar contra o tarifaço em audiência nos Estados Unidos da América, e o nosso querido Flávio Bolsonaro reagiu, foi para cima dizendo que sim, ele quer participar e que o Lula não está fazendo nada para evitar, então, o tarifaço. Ô, gente, tá na cara. Tá na cara, isso deu certo uma vez. Por um curto tempo, deu certo. Acabou elevando a popularidade do Lula nas pesquisas, essa questão desse discurso de soberania. Agora, o que acontece? Nós estamos diante de uma outra situação. Período eleitoral. Não é? Nós estamos prestes a viver o período eleitoral. Se os Estados Unidos sobretaxar o Brasil, se os Estados Unidos aplicar uma tarifa contra o Brasil, o Lula vai entrar no mesmo discurso de soberania. É o mesmo discurso que ele estava lá atrás, quando houve aquele tarifaço de 50%, o que acabou elevando, de uma certa forma, a popularidade de Lula. Né? Então, é óbvio que o Lula quer é realmente aumentar a popularidade dele, ter ganho eleitoral em cima disso. Não é apenas o Flávio Bolsonaro que fala isso. Outros comentaristas políticos do nosso Brasil também repetem a mesma fala do senador Flávio Bolsonaro. O que o Lula quer é simplesmente ganhar com isso peso político, peso eleitoral. Só que as empresas brasileiras, elas podem quebrar. Elas podem abrir até falência com essa atitude desse desgoverno. Mas o que esperar dessa turma do amor, né? O que esperar dessa turma do amor? Infelizmente o Brasil, meu Deus do céu, gente, nós precisamos, se pudesse, né, dar um reset, né, resetar, voltar do início aí ou, né, pular logo para 2027 com a eleição do Flávio Bolsonaro. É o que a gente precisa. Não é verdade? Para você que está chegando agora, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. E adivinha quem foi chorar nos braços da mamãe STF? Olha só. Olha que legal aí, ó. Para você que está aqui comigo, presta atenção na informação que já está na tela. Defesa de Jacques Wagner acionou o STF para barrar operação da Polícia Federal. Olha isso, minha gente. A defesa e o líder, né, a defesa do líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, ele apresentou na segunda-feira um recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro André Mendonça, que deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Em nota, a equipe do senador diz que
a busca e apreensão contra o parlamentar foi um equívoco, o que baseou em premissas erradas. O recurso é agravo interno, que, caso seja admitido, será analisado pela segunda turma do STF. Caberá a Mendonça analisar se o recurso deve ou não ser considerado válido. A Polícia Federal investiga se Jacques Wagner atuou a favor do Banco Master em troca de propina. O senador confirmou ter negociado a compra de um apartamento de 2,5 milhões com Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Isso daqui explodiu os escândalos, né? E agora, meus queridos, o que nós temos é simplesmente, né, uma situação, vou retornar aqui, do Jacques Wagner ter que deixar o governo Lula. Porque ele é o senador responsável pelas articulações do governo Lula, tá? Ele é o senador responsável aí, então, pelas articulações dentro do Senado. Ele é líder do governo Lula. E com a expectativa de saída de Jacques Wagner, o governo começa a articular a sucessão. Quem será que vem por aí, minha gente? Com a intenção de conter o impacto da crise do caso do Banco Master na gestão petista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve reunir com o líder de governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, até o meio-dia desta semana, até o meio dessa semana, não o meio-dia, tá bem? Para discutir a saída do senador do posto. Olha só, a expectativa no Palácio do Planalto é que Jacques Wagner peça para deixar a função com o objetivo de evitar desgaste político e não contaminar a campanha à reeleição de Lula. O senador tem sido pressionado por integrantes do governo do PT a abrir mão da liderança. Será que o Jacques Wagner vai cair? Será que o Jacques Wagner vai cair? É óbvio, né? O que se conversam nos bastidores é que Lula, né, ele não como é que eu vou dizer para você? Ele não quer comprar essa mancha para ele. Ou seja, vai abandonar o amigo, né? Ó, amigão. Diz que o Jacques Wagner já era para Lula, né? Vamos lá? Numa situação que eu quero te falar, é o seguinte. No caso de Lula, né, tudo que está relacionado à corrupção, o Lula tem que se manter distante, não é verdade? Porque ele já respondeu por corrupção, tem um rastro de corrupção, foi condenado em primeira, segunda, terceira, última instância por corrupção. Então, tudo que envolve corrupção no governo dele, no entorno dele, ele está se abstendo. Por exemplo, ele exigiu que o Alexandre de Moraes explicasse o contrato de 130 milhões. Ele exigiu. Não, tem que explicar. Ele até chegou a dizer que ministro da Suprema Corte que quer ficar rico não deve ser ministro. E aí a gente até falava aqui, né, o sujo falando do mal lavado. Essa é a verdade. O sujo falando do mal lavado. Por quê? O Alexandre de Moraes, se ele está, tá bem? Se ele é sujo, não pode andar com o Lula, porque o Lula se afastou dele. Aí a gente entra na história, né, do sujo falando do mal lavado. É igual agora. Se o Jacques Wagner tá sujo, é o sujo falando do mal lavado, né? Não pode. Vai respingar na imagem de Lula, continuar mantendo o Jacques Wagner. E por isso ele, tá picando a mula, saindo fora. Beleza? Para você ligado aqui na nossa programação, seguimos juntos por aqui, tá bem? Para você que está ligado aqui comigo, tá bem? Eu vou trazer um assunto, tá? Assim, porque faz dias
que a gente não ouve falar nada sobre INSS, sobre careca do INSS, enfim. E aí o que acontece? A reportagem da CNN, eu estou olhando aqui do lado, gente, porque eu queria até mudar esse sistema, esse jeito de trabalhar, mas não consigo, tá? Ainda mais pegando matéria de última hora assim, eu tenho que ficar olhando assim. Um dia eu quero ter um operador, um cara bom, né? Meu filho tá vindo morar comigo, o outro, né? Além do André. Vamos ver se eu treino ele para ele ser o meu operador, para mim ficar assim, ó, olhando só para você, tá bem? Não sei, né? Já acostumei com essa dinâmica também, né? De fazer o que eu quero, né? Ficar na mão dos outros também é problema. Mas, como eu disse para você, faz dias que a gente não ouve falar sobre INSS. E agora tem uma atualização aí sobre o caso do INSS. O Mendonça, ele vai pedir explicações sobre o careca do INSS. O que será que vem por aí? Vamos acompanhar essa bomba. Bora lá. Falar do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A minha apuração é que André Mendonça vai pedir explicações à direção da penitenciária da Papuda aqui em Brasília sobre a denúncia feita pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o careca do INSS. O careca do INSS alegou por meio de sua defesa que sofreu pressão de agentes penitenciários para fechar uma delação premiada. A informação está lá no blog do Eli Jonas Maia. Em detalhes, uma petição foi enviada ao gabinete do ministro André Mendonça, trazendo todo o relato dos advogados sobre como teria sido essa pressão. O Antunes teria sido retirado da sala dele na semana passada e questionado por mais de 1 hora sobre delação por agentes penitenciários, sobre especificamente a resistência dele em fechar um acordo de colaboração. Mendonça, vale lembrar, é o relator também dos processos sobre o esquema de fraude do INSS. O Camilo Antunes é apontado pela Polícia Federal como o grande personagem central das apurações do INSS. Está preso por determinação da Justiça preventivamente e até agora não se colocou à disposição de delatar a Polícia Federal. Diferentemente de outras personagens implicadas na fraude do INSS, a exemplo do empresário Maurício Camisotti, preso na mesma operação e que está em processo de construção dessa delação junto aos seus advogados depois de uma primeira negativa do Supremo. As suspeitas sobre a pressão contra o careca do INSS podem gerar desdobramentos, uma vez que os questionamentos sobre a forma como a condução das negociações estão sendo feitas podem impactar decisões do escândalo do INSS e do Master. Até agora, o ministro André Mendonça, por exemplo, não definiu para onde vai encaminhar o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. A denúncia do Camilo Antunes sobre uma eventual pressão sofrida dentro da Papuda pode impactar a decisão de Mendonça sobre Daniel Vorcaro. Daqui a pouco eu vou detalhar para vocês esse bastidor também. Vamos chamar Eli Jonas Maia para a gente olhar todo esse cenário. Eli Jonas, conta para a gente quais foram as alegações do careca do INSS, se realmente ele alega que houve uma pressão para que ele fechasse um acordo de delação premiada. Uribe, Tainá, era um personagem que a gente estava deixando ele um pouco sem comentar por conta das outras operações, outras investigações, mas é uma investigação muito grande da Polícia Federal que é relacionada às fraudes bilionárias, quase 7 bilhões em relação ao INSS em contra-cheques de aposentados e pensionistas. Pois bem, uma petição da defesa do o Camilo Antunes, que é o conhecido careca do INSS, peça central dessa investigação, foi enviada ao gabinete do ministro André Mendonça e chamou muita atenção, porque, segundo o relato dele, que está preso no complexo da Papuda, ele foi retirado da cela dele e começaram uma série de questionamentos, os policiais penais ali do complexo da Papuda, sobre diversos assuntos por 1 hora, segundo essa petição, e durante essa 1 hora, mais de 90% de todo esse tempo era uma pressão e um questionamento sobre o motivo de ele não fechar uma delação, uma colaboração premiada, o que impediria ele de fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. É isso que está escrito na petição enviada pela defesa dele ao gabinete do ministro André Mendonça. Esse caso, o episódio,
teria acontecido, segundo ele, na semana passada. E o ofício foi enviado na última sexta-feira pela defesa para o ministro André Mendonça. Então, agora tem a apuração da Tainá Falcão mostrando aí que o ministro deve sim cobrar uma explicação do complexo da Papuda. Porque Polícia Penal não fecha delação premiada. Os agentes penitenciários não têm essa prerrogativa, mas sim a Polícia Federal, que prendeu o careca do INSS. E a gente procurou também a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do DF, que é a responsável pelo complexo da Papuda, e eles disseram o seguinte, que não comentam informações ou procedimentos relacionados a custodiados específicos. Porém, esclareceu que não teve conhecimento ainda formal das alegações mencionadas nessa demanda e destacou que todas as atividades desenvolvidas no âmbito das unidades prisionais aqui do DF observam os protocolos operacionais e os normativos vigentes, dizendo então aí em linhas gerais que não aconteceu isso, não teria sido dessa forma. Então, agora, de forma formal, a SEAP vai ter que dar explicações ao gabinete do ministro André Mendonça. Uma delação que não teve ainda um encaminhamento do careca do INSS, diferentemente de outra peça central nessa investigação, que é o Maurício Camisotti, o empresário ali apontado por essa investigação da Operação Sem Desconto como o operador financeiro de toda essa fraude, algo que é negado, inclusive, pelo careca do INSS em outras ocasiões. Ele já foi alvo de busca e apreensão, o filho dele está preso também, ainda também dentro do complexo da Papuda, ali em uma outra ala, não é do lado dele, em uma outra ala, os dois estão dentro do complexo da Papuda, e agora a gente espera uma atualização, um desdobramento sobre esse caso em relação a uma pressão relatada por ele ao Supremo Tribunal Federal para ele fechar uma delação premiada. Vamos aguardar. Tainá e Uribe. Muito bem, para você nos acompanhando aqui no nosso canal, onde você estiver agora, os policiais penais estão fazendo pressão para que o careca do INSS faça, então, uma delação premiada. Meu Deus do céu, minha gente, vai entender, não é? Muito bem, meus amores, para você ligado aqui na nossa programação, onde você estiver acompanhando o nosso canal, deixou o like? Eu nem pedi like, né? Só no começo do programa. Meu Deus do céu, como eu sou tonto, viu? Acabei me esquecendo, não é? Gente, continue aqui comigo, nos ajudando, compartilhando todo o nosso conteúdo, dando uma força geral aqui no nosso programa. Mas agora, se você puder colaborar via Pix, ninguém ajudou, tá bem? Não tem problema não, mas de repente Deus toca esse coração de pedra aí e você resolve abençoar aqui o nosso canal e fortalecer o nosso programa. Qualquer valor via Pix dá uma moral muito grande, você me ajuda demais aqui no canal Abordo Notícias. Qualquer valor mesmo, tá bem, gente? 11 95275 3898. 11 95275 3898 para você ajudar o canal, para você fortalecer o Abordo Notícias. Qualquer valor você me ajuda demais. 11 95275 3898. Aqui, ó, faça uma contribuição, ajude esse canal, fortaleça, por favor, o Abordo Notícias. Nós precisamos de você. 11 95275 3898. Agradecendo meu querido Marcos Lira aí na sintonia, valeu. Abraço todo especial, Ponto X, Edson Silva, toda essa galera aí na sintonia, nos acompanhando. Você em casa, no trabalho, enfim, onde você estiver com a gente, se der, ajude, colabore, abençoe aqui o nosso canal, beleza? Nesse momento final aqui do programa, é importante você me ajudar, qualquer valor, tá bem? Você dá uma força muito grande ao Abordo. Faça isso e me ajude e colabore aqui com o canal. Bora lá? 11 95275 3898. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Beijão no seu coração, que Deus abençoe você e sua família. Valeu, Brasil! Olá, amigos e todos que seguem o Abordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar.
Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do Abordo Notícias, compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.